Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro nosso, o nosso esquenta, né, das nossas lives, que está acontecendo desde a semana passada. Esse encontro que eu estou fazendo com você é um encontro que eu gravei um pouquinho antes, tá? Eu tinha outra atividade que não consegui cancelar, mas eu não queria deixar de honrar aqui o nosso compromisso. Então, essa aula é gravada, mas no final vocês podem colocar os comentários, que eu vou ler todos, que eu vou dar um retorno, dar um feedback, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou Germana Lucena, idealizadora da Anatomia Vivencial, e eu estou organizando, desde a semana passada, a gente está com esse esquenta, né, com esse aquecimento, que são 10 lives diárias aqui no nosso canal do YouTube, e esse aquecimento é para um evento muito especial que eu estou organizando, que é a Semana do Despertar Yoga. Inclusive, aqui nos comentários, a gente vai deixar o link para você participar. É um evento que é 100% online, gratuito, e nós vamos falar sobre a perspectiva da anatomia vivencial, como que a gente pode despertar, né, acessar esse corpo como um instrumento refinado para o nosso despertar yoga com tudo que ele representa. Então, eu espero você, garante lá a sua vaga. Mesmo que você já receba nossos materiais, você precisa se inscrever, tá? Que esse conteúdo da semana vai ser disponibilizado só para quem se inscrever na semana, tá bom? Então, hoje, a gente vai falar sobre os elementos de uma prática yoga, né? Quais os elementos que essa prática precisa ter para aquelas pessoas que têm dores na coluna. E eu quero reforçar também que hoje também está valendo, para quem já está nos assistindo aqui nos encontros anteriores, nas lives anteriores, nesse esquenta a gente está fazendo um desafio. Como é que ele está funcionando? Todas as aulas eu estou oferecendo uma atividade prática e a gente compara essa atividade prática preparatória para o asana, que é uma das ferramentas da anatomia vivencial. A gente compara o impacto dessa ação, desse preparatório, na execução do asana. Então, eu peço para as pessoas executarem um asana, tirar uma foto, registrar essa imagem, faz a condução do preparatório que eu estou conduzindo aqui hoje para você, e depois tira a foto do mesmo asana. E aí você manda essas duas fotos para a gente pelo direct no nosso perfil do Instagram, e também coloca a sua experiência, compartilha a sua experiência com a gente, tá? E aí, quem enviar, quem participar desse desafio, nós enviamos o áudio dessa prática de hoje, tá? Sempre é a prática do dia, você manda a sua experiência, manda suas fotos e a gente manda o áudio daquele dia e você vai ter acesso a esse material até o próximo dia 5 de julho. E aí você vai poder aplicar com você, aplicar com seus alunos, se você é instrutor de yoga. Então, não perde essa oportunidade. Eu estou recebendo muito feedback de quem está desde a semana. Eu tenho recebido depoimento de transformações pessoais, de aplicações na sua sadhana, na sua prática pessoal, mas também pessoas que estão levando já para os seus alunos e já estão aí reverberando esses resultados, essas transformações. Então, aproveita no final do nosso encontro hoje, tira as fotos e nos manda. E quem mandar até, no mínimo, 5 registros, né, dessas 10 lives, 5 registros de fotos, e também aplicar esses somatos preparatórios. Se você é praticante e não instrutor, aplicar em você, e se você é instrutor, aplicar na sua turma, e gravar um vídeo para a gente de 2 a 3 minutos, a gente vai compartilhar esse vídeo, tá? Nesse vídeo você vai falar de qual somato que você aplicou e qual a transformação, né? Quais as mudanças, quais as experiências que você teve com esse somático, e a gente vai publicar no nosso Instagram. O vídeo que tiver mais curtida durante o período lá que a gente divulgar, vai receber uma bolsa integral do nosso próximo curso, do Anatomia Vivencial, que está sendo lançado agora em julho, tá bom? Então, recado dado, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Bom, quando eu estava pensando nesse tema, né, eu escolhi com muito carinho esses 10 temas, e são temas que eu considero bem relevantes,
Quando eu estava escolhendo esse tema, eu pensei no que eu queria abordar, que eu acho que é útil para todo praticante e para todo instrutor de yoga, é que a gente precisa pensar em elementos, né? O que são esses elementos? Seriam os aspectos, as qualidades, são referenciais de uma aula de yoga, tá? Eu não vou trazer aqui para você o que eu poderia dizer assim de uma receita de bolo. Olha, então, numa aula de yoga, para quem tem dor na coluna, você vai fazer isso, depois você faz isso, você não faz isso. Não. Não é essa a intenção, de repetir mecanicamente. Mas o que eu vou te trazer nessa reflexão de hoje, eu acho que é muito mais rico, que é trazer os elementos que uma aula precisa ter, e com isso você vai refinando esse teu olhar e vai podendo, né, de forma criativa e autoral, incluindo esses elementos na tua aula, se você é instrutor, ou na tua prática, se você está me assistindo, mas você é praticante de yoga, tá? E esses elementos, eles são frutos de uma experiência que eu já tenho utilizado e tenho ensinado instrutores a utilizarem. Então, eles, digamos assim, são testados, são validados, né? Então, eu tenho muitos retornos de pessoas que dizem: nossa, Germana, me surpreendi, eu fiz aquela prática e eu achei que não estava acontecendo nada e mudou totalmente a perspectiva da minha experiência com asana e a dor sumiu. Ou então, nossa, eu comecei a prática, eu estava com uma dor, estava com incômodo e sumiu no meio da aula. Ou já ouvi também, nossa, eu não imaginava que eu pudesse executar aquele asana, pelo histórico de dor e de limitação que eu tinha, e como o meu corpo foi encontrando, de uma forma muito generosa, muito confortável, muito respeitosa com o nosso corpo, a gente vai encontrando um caminho de tornar essa experiência possível. Então, esse é o nosso foco de hoje. E um outro aspecto que eu queria ressaltar, antes de entrar, né, na apresentação desses elementos, é que eu escolhi para esse tema o título, a expressão dor. Né? Por que eu estou falando aqui de dor e por que eu não estou falando de patologias específicas? Por que eu não escolhi, por exemplo, trazer a hérnia de disco, ou o bico de papagaio, ou um pinçamento de nervo, ou uma artrose? Porque eu acho que quando a gente trabalha com sintoma no contexto do yoga, a gente pode trazer uma discussão que pode se enquadrar para qualquer patologia dessa, tá? Degenerativa, crônica, algum processo inflamatório, porque, na verdade, a gente quer olhar para a dor como um sintoma que está me comunicando algo. Então, a gente tem uma cultura muito de evitar a dor, de não querer sentir dor, mas a reflexão que eu quero trazer para você hoje é muito importante que a gente refine a nossa capacidade de perceber, de sentir, de reconhecer e de, acima de tudo, interpretar o que essa dor está me comunicando, o que ela está falando. Ela está me noticiando um contexto. Então, a dor ela não representa a patologia, mas ela é a mensageira de um contexto que pode estar associado a uma patologia ou não. Então, eu posso estar com um quadro de uma tensão muito grande, um tônus muscular muito aumentado, eu posso estar muito estressada, muito ansiosa, e meu corpo está muito em estado de alerta, e eu trago esse quadro de dor para a minha aula. Ou eu estou muito tempo no computador, e isso gera uma sobrecarga, por exemplo, para a minha lombar, né? Então, tem um aumento de tensão ali. E aquela dor está me comunicando. Então, a gente vai olhar para a dor como essa mensageira de um contexto. Isso é muito importante e a gente vai ver por quê, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os elementos? Gente, tem um elemento, eu acho que se eu pudesse, se dissesse assim, um desafio, Germana, você tem 5 minutos para fazer essa live, você vai escolher
o que é mais importante, que você não pode deixar de dizer aqui para quem está te assistindo. Eu diria, eu não preciso nem de 5 minutos, eu preciso de uma palavra só: conforto. Então, gente, conforto é o primeiro elemento. O que é que a gente chama de conforto? E eu sempre faço essa colocação, para que a gente não confunda conforto com zona de conforto, tá? Zona de conforto é uma expressão que a gente usa muito, às vezes até meio pejorativa, assim, do tipo, ai, deixa-me, não quero fazer esforço, ai, eu não quero ultrapassar esse limite. E a gente sabe que isso não combina com o contexto do yoga, né? O caminho do yoga é um caminho de refinamento, de superação, de avanço, de expansão, de ampliação de limites. Mas a gente vai olhar para a expressão conforto. Conforto é: eu posso mergulhar naquela prática e eu posso estar inteira, presente, completamente presente, explorando, descobrindo, observando, reconhecendo, e isso é confortável. Esse lugar de conforto, ele tem a ver também com o estado, né? Tem uma expressão que se usa muito na língua inglesa, mas para nós a gente não tem uma tradução que abarque todo o significado dela, tem algumas aproximações, que é awareness, né? Esse estado, a tradução para o português a gente vê muito estado de presença, atenção plena, né? Então, esse estado de awareness, né? de estar presente, esse estado de presença, é um estado bem importante, porque para o nosso sistema nervoso, é nesse estado que melhor a gente aprende. Então, isso é muito importante, porque dentro do nosso caminho do yoga e na anatomia vivencial, a gente trabalha muito sobre essa perspectiva do aprendizado. Aprendizado de novas rotas, de caminhos mais eficientes, de padrões mais funcionais, mais eficazes, mais eficientes. Então, a gente quer esse estado de conforto. Então, esse conforto que está ligado ao awareness, esse conforto que me traz a possibilidade de experimentações, esse conforto que me dá a possibilidade de progressivamente eu ir dialogando com essas tensões, eu mudar esse contexto que está me trazendo uma dor. Então, geralmente, é muito comum, eu escuto muito relatos dos meus alunos que são instrutores, eu escuto relatos de praticantes de yoga que, quando a gente tem uma dor, né, na região da coluna, por exemplo, lombar, que é bem, né, bem comum, lombar e cervical é uma incidência altíssima. Quando a gente tem esse quadro de dor, qual é a primeira... o primeiro movimento que a gente faz? É não se mover. É o medo de que esse movimento me cause mais dor. É o medo de criar um contexto onde eu possa aumentar essa dor. É o medo de que esse quadro piore e que isso me deixe, me tire, né, a autonomia de me mover, de fazer as atividades do meu cotidiano, do meu dia a dia. Então, quando a gente pensa em dor, a primeira coisa que a gente pensa é imobilizar. A imobilidade, no contexto da dor, ele é uma verdade que pode funcionar, mas em situações de traumatismo. Então, por exemplo, você está andando, está bem, e você leva uma queda, ok, fraturou um osso do pé. Então, fraturou um osso da perna. Enfim, teve alguma fratura, naquele momento, você tem ali uma lesão de ligamento. Naquele momento, né, e algumas horas, a gente diz mais ou menos até 48, 72 horas, claro, depende do traumatismo, depende da estrutura, eu estou dando um exemplo bem por cima, mas a partir
do momento que eu entro, né, logo após o momento da fase aguda, né, logo ali quando se instala aquela fase aguda, qual é a primeira orientação? Imobilizar. Então, o corpo precisa daquele repouso para que as suas estruturas comecem a ter esse tempo para entrar no seu processo lá, no seu processo inflamatório e posteriormente no seu processo de recuperação. Mas quando a gente está olhando para o contexto do asana, ou para o contexto daquele aluno que chega com uma dor, que traz uma história, que traz um processo crônico, ao contrário, né, do que eu vou imobilizar, a intenção é eu vou melhorar a qualidade desse movimento, eu vou resgatar esse movimento. E aí você pode me perguntar, Germana, é qualquer movimento? Não, não é qualquer movimento que a pessoa deve fazer, né? Mas dentro da anatomia vivencial, a gente tem um capítulo, né, da nossa metodologia, eu me dediquei a preparar uma série de práticas que elas têm no seu perfil uma característica que é muito relevante para esse contexto que eu estou trazendo. Elas são práticas integrativas, elas são práticas que restabelecem o diálogo do corpo. Então, esse tipo de prática é super benéfico, porque eu posso, naquele momento, não ter um acesso direto àquela região. Então, eu vou trabalhar com as perspectivas de micromovimento, eu vou trabalhar com a visualização, ou eu vou usar uma outra via de acesso, uma outra porta, tá? Então, nesse caso, sim, o movimento é super indicado e super bem-vindo, porque eu quero resgatar aquela elasticidade do tecido, eu quero resgatar esse deslizamento do tecido facial, eu quero resgatar essa função desse sistema que transmite força por todo o meu corpo. Então, nesse sentido, sim, o movimento ele vai ser bem-vindo. Mas eu trago aí uma primeira reflexão. O movimento dentro de um conforto e sob a perspectiva integrativa, tá? Com esse olhar, com esse perfil somado. Um outro elemento que eu queria trazer para vocês é que dentro desse contexto de conforto e dentro dessa visão de que sim, precisamos colocar esse corpo em movimento para reorganizar essa distribuição de forças e de tensão, isso é o mais funcional, é o mais econômico, é o mais saudável para o nosso corpo, nós precisamos começar com movimentos suaves, progressivos e gentis. Né? Então, vamos aí trazer a metáfora de Ahimsa, né? Um princípio ético espiritual do caminho do yoga, não violência. Então, a gente começa a exercitar a não violência com o nosso próprio corpo. Ser generoso, ser um movimento suave e ser progressivo. Essa semana, eu até comentei numa live, essa semana eu fiz uma enquete e uma pessoa me perguntou, os encurtamentos, e ela deu o exemplo dos isquiotibiais, né, essa musculatura da parte de trás da coxa. Esses encurtamentos, eles são reversíveis, né? É possível reverter, é possível ganhar resgatar essa amplitude, essa mobilidade. E a minha resposta imediata é sim, é possível. A gente tem, gente, uma plasticidade no nosso corpo que não é só neuronal. A gente tem uma plasticidade nos nossos tecidos, nos nossos ossos, nos nossos músculos. O nosso corpo, ele responde às demandas, e essas demandas podem gerar sobrecarga, tensão, dor e adoecimento, ou essas demandas podem resgatar uma fluidez, uma função, devolver essa elasticidade, essa boa transmissão de forças. Então, sim, queremos uma prática suave, progressiva e que integre o nosso corpo. Por isso que eu falei para você que
dentro da visão do somático que a gente utiliza, né, os somáticos que a gente preparou para colocar na metodologia anatomia vivencial, eles trazem no seu perfil essa visão da integralidade. Eles conectam o corpo por inteiro, né? Então, quem está aqui acompanhando nesse aquecimento, eu tenho lido e tenho ficado bem feliz com o que eu tenho lido de vocês, é que vocês começam a perceber que aquela experiência do entrar no asana depois do preparatório que eu conduzo com você, muitas coisas vão acontecendo. Os seus apoios mudam, a sensação de expansão, de mais conexão, de menos esforço, enfim, N elementos que vocês estão colocando aqui. Então, sim, precisa ter essa visão, né, mais integrativa. Um outro aspecto que eu gostaria de frisar, né, é que a gente vai, que eu já coloquei aqui, a gente, quando trabalha nessa perspectiva, nesse olhar integrativo, eu vou trazer uma metáfora que eu gosto muito, e eu sempre falo para os meus alunos. É como se você está tendo acesso a um estádio, um campo de futebol, e você quer chegar no centro. E aí eu te pergunto, para chegar ao centro, faz diferença qual a porta você vai acessar? Não. Se todas as portas, né? Então tem lá, se você comprou o bilhete lá da geral, se você comprou cadeira, se você comprou camarote. Claro, o que vai mudar é o tipo de acesso, mas todas as portas vão chegar no centro do estado. Então, se você vai pela direita, se você vai pelo lado esquerdo, se você vai lá pelo outro lado, a gente está falando de um modelo circular, né, de um modelo que está conectado. Então, não importa se eu acesso aqui, se eu acesso aqui, se eu acesso aqui, onde eu acessar, eu vou chegar nesse centro. Então, eu quero aproveitar essa metáfora, né, desse estádio de futebol, desse centro, para dizer que a gente vai olhar para o corpo em movimento a partir dessa perspectiva, de que eu posso escolher a porta que eu quero acessar, mas que todas elas vão comunicar. Eu tenho um exemplo, a gente trabalhou essa semana o movimento da língua, né? Então, a gente botou 25 vezes a língua para fora e as pessoas experimentaram que depois fizeram esse movimento, a inclinação do tronco à frente mudou, né? Pessoas que estão usando o movimento dos olhos dizem, nossa, minha torção aprofundou, ou, nossa, eu trabalhei os pés, Germana, e liberou minha cervical. Ou, eu mobilizei a caixa torácica e agora eu fico de pé e o peso dos meus pés é diferente lá no chão, eles estão chegando de uma forma diferente no chão. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que é um sistema que se comunica, que dialoga e que eu vou acessar esse sistema. Então, se meu aluno está com uma dor na lombar e eu sei que ele não pode ir muito, eu vou no pequeno, eu vou no fácil, eu vou no confortável, eu vou dialogando com aquele corpo, eu vou oferecendo para o corpo uma experiência confortável e segura. Esse é o ponto. E se mesmo assim, naquele momento, eu não conseguir acessar essa região, não tem problema. Trabalho com os pés. Um aluno, por exemplo, deitado, com os joelhos dobrados, pés apoiados no chão, se eu trabalho a relação dele dos pés no chão, essa informação ela caminha, ela chega até a bacia, da bacia ela sobe pela coluna. Então, vai chegar até a cabeça, tá? Então, eu tenho portas de acesso. Isso é bem importante, gente. Eu acho que ter essa visão da integralidade, da complexidade, no bom sentido, do refinamento do nosso corpo em movimento, nos dá muito mais elementos para acessar o corpo de uma forma mais potente, mais segura, e de poder ajudar os nossos alunos e nos ajudar, né, se nós estamos nesse laboratório. E, por fim, eu queria trazer um outro elemento, não menos importante por estar no fim dessa fala, que eu tenho falado bastante, eu trago muito para os meus alunos, o uso dos apoios. Que apoio é esse?
a relação com o solo. Então, a gente pode fazer dessa relação um lugar muito seguro, muito confortável. Então, quando eu coloco o meu aluno para deitar de costas e observar esse contato, e respirar, e sentir, entregar o peso para o chão, só aí, gente, muita coisa já acontece. Muitas relações começam a se estabelecer de uma forma mais segura e mais confortável. Então, como o exemplo que eu dei agora há pouco, eu dobro meus joelhos, apoio os pés no chão, e eu posso trabalhar com o meu aluno só essa relação de empurrar o chão, de apoio, diferentes partes do pé, e isso chegar lá na minha lombar. E eu estou lá, ó, com a minha coluna completamente apoiada no chão, criando essas relações. A respiração com o apoio já muda a relação, por exemplo, da minha coluna, tá? Então, usar o apoio, a gente tem falado bastante, eu ensino muito aos meus alunos, usar o apoio dos pés, apoio das mãos, apoio das costas, qualquer situação que eu precise me relacionar com uma superfície, ou com o chão, ou com a parede, a gente cria esse bom jogo de forças, tá bom? Então, esse é o nosso convite para abordar esse tema. E eu tenho certeza, se você usa esses elementos, né, esses vários exemplos que eu dei, se você traz esses elementos para a tua aula, você pode ajudar qualquer aluno que chega com dor. O risco é baixíssimo de você provocar uma lesão ou de você agravar um quadro, porque a gente está trazendo elementos que dão segurança, que dão uma funcionalidade e que podem progressivamente ir tirando esse quadro de dor, de tensão. E a gente sabe, né, que um quadro de dor e de tensão física, ela não é só uma manifestação física, né? Nós não somos seres apenas físicos, né? O nosso sistema é muito mais integrado, refinado. Temos manifestações psíquicas, mentais, emocionais e físicas, né? Então, a gente está falando da experiência do ser humano, né? Que é tão complexa, tão refinada. Então, esse é o meu recado de hoje. E agora eu vou convidar você para uma prática breve, mas que eu acho que vai ser bem interessante, tá? Então, a gente vai trabalhar sobre essa perspectiva da integralidade e de como esse movimento ele pode tornar-se mais fluido e mais potente, né, em essência. Eu vou trabalhar com você esse eixo central, tá? Essa relação cabeça, coluna e bacia. E eu vou pedir para você fazer um asana, executar um asana, que eu acho que eu vou escolher Bhujangasana, a postura da cobra. Eu vou fazer esse convite de todo mundo fazer a mesma postura, tá bom? Então, agora eu peço que você execute Bhujangasana, postura da cobra, né, que a gente sabe que tem uma relação aí com o chão de decúbito, né, ventral, a gente apoia a parte da frente do corpo. Então, agora execute a postura da cobra e tire uma foto, tá? E aí eu peço que a foto que você vai mandar, se você quiser participar do desafio, seja uma foto de perfil, para a gente poder olhar essa relação, né, de como a coluna sobe, da relação cabeça, ombro, pescoço. Então, tire a sua foto. Além da foto que você vai me enviar, eu quero te pedir também para você tirar o que a gente chama da nossa foto sinestésica, né? Quais são as sensações, quais são as percepções que você tem dessa experiência agora, dessa Bhujangasana agora, tá? Então, executa essa postura, tira a foto real para mandar para a gente e a foto sinestésica, que é o registro dessas sensações. E agora eu vou te convidar
para você sentar, tá? Agora, eu vou pedir que você sente na cadeira, porque a gente vai usar um pouquinho também essa referência do apoio dos pés. Então, eu vou pedir para que você sente com os pés apoiados no chão. Então, naturalmente, você, né, dependendo do tipo de cadeira, mas a maioria das cadeiras, você não vai apoiar as suas costas no encosto da cadeira. Então, repousa as mãos sobre os joelhos. E agora, leva a atenção para o contato dos seus pés com o chão. Leva a atenção também para os apoios que você faz nessa posição sentada. Como é que a sua bacia entrega o peso para essa cadeira? Então, tem 2 locais que estão recebendo o peso do seu corpo agora muito claramente. O chão está recebendo o peso dos seus pés e a cadeira está recebendo o peso que através do contato da sua bacia, mas que acima da bacia tem coluna, tem cabeça, membros superiores, tronco. Então, observe esse ponto de contato. Quando a gente senta, temos a referência de sentar sobre 2 ossinhos, né? Quem tem me acompanhado aqui nessas lives deve ter visto, a gente tem falado muito sobre os isquios, né? Então, faz agora essa mão de conchinha e procura os seus isquios. Né? São dois ossinhos arredondados. A gente diz que os nossos isquios são os pés, né? Os nossos pés na posição sentada. E mais para trás, e um pouquinho mais alto, temos o cóccix. Né? Então, quando a gente senta afundando na cadeira, afundando no sofá, como a gente brinca, né? Feito um macarrão escorrido, que colapsa a coluna, geralmente a gente está indo lá para o cóccix. Mas agora eu quero encontrar o apoio dessas estruturas arredondadas aqui, um ossinho de cada lado, que são os meus isquios, tá? Então, sente lá os seus isquios, faz um balancinho, brinca um pouquinho com sua bacia, para um lado e para o outro, e sente os teus isquios. Agora, tira as mãos. E agora eu espero que você tenha sentido esses ossos em contato com a cadeira, com o teu apoio, né? Que você sinta essa bacia apoiada sobre esses ossos. E agora a gente vai experimentar brincar um pouquinho, ó, de arquear o bumbum, e os isquios a gente sente que eles somem, eles vão lá para trás, e depois a gente volta e vai sentindo eles pesando de novo na cadeira, e depois vamos fazer um C com a nossa coluna, colapsar um pouquinho ela. E o que acontece com os isquios? Eles somem lá na frente. Então, vamos brincar um pouquinho, tem um trajeto, ó. É quase como um semicírculo o desenho que eles fazem. Eles vão lá para trás, vai bem devagar. Eu vou te pedir para fazer mais lento, porque quando a gente diminui a velocidade, a gente dá mais possibilidade de perceber esse movimento. Então, vai lá para frente, colapsei a coluna, meus isquios subiram. E vou lá para trás. Agora eu vou pedir que você faça esse movimento com as mãos nessa posição aqui que eu estou mostrando, né, com os dedos aqui. Você vai colocar lá na sua virilha. Então, a gente tem aí na altura da virilha uma dobradiça, articulação coxofemoral, articulação do quadril. Então, você vai colocar os dedos aqui, entrando na sua virilha, e quando você leva os isquios para trás, arqueando o bumbum, você sente que sua asa do ilíaco, esse osso grande aqui da bacia, ela se projeta para frente em direção ao fêmur, esse osso da coxa, e essa dobradiça ela fecha. Aí você vai sentir uma pressão nos seus dedos, tá? Então vamos brincar um pouquinho com essa possibilidade. Arqueio, tem uma pressão. Ó, meus isquios estão lá longe da cadeira e meias asas dos ilíacos desceram em direção ao fêmur. E aí, bem devagar, eu volto, vou diminuindo essa pressão sobre os meus dedos, sinto meus isquios e vou depois colapsando e os isquios subiram. Então, vai brincando de um extremo a outro.
Enquanto você faz esse movimento, eu queria te convidar para você observar a sua lombar. Então, sente que sua lombar, ora ela faz um C com a concavidade para dentro, ora ela faz um C com a concavidade para fora. Então, ela vai serpenteando, ela vai se movendo. Por quê? Não tem como a lombar estar parada, porque a gente tem ali uma conexão da bacia com a coluna. Quando eu ensino os meus alunos, eu digo, o primeiro passo é a gente conhecer as estruturas e como elas se organizam. Então, a bacia tem uma relação íntima e direta com a lombar e vice-versa. Então, eu estou movendo e eu estou arqueando meu bumbum e aumento a curva da minha lombar. E depois essa lombar muda e desfaz essa curva e se projeta para fora. E a lombar também vai dialogar com a dorsal, que está logo acima dela, uma parte da nossa coluna que está logo acima dela. E aí eu vou e volto. E eu quero te trazer uma outra referência que vai ser bem interessante para a Bhujangasana, o externo. Então, dá uma pausa agora, encontra nos teus isquios aí o teu apoio, tua sustentação para a bacia, e isso traz mais conforto para a nossa coluna. E agora, externo, esse osso central aqui do corpo e pubis. Eu vou pedir que você se mova trazendo essa experiência. Você aproxima esses dois ossos e você afasta esses dois ossos. Então, traz tua atenção agora. Os isquios continuam passeando lá na cadeira, mas o teu foco de atenção, a tua referência vai ser no externo, que ora aproxima do pubis, ora afasta do pubis. Vamos fazer esse movimento. Aproxima e afasta. E quando o externo olha para o céu, naturalmente minha cabeça acompanha e eu olho para o céu sem esforço na cervical. Então, naturalmente, quando o meu externo se aproxima do pubis, eu olho para baixo, meu isquio subiu. E aí eu vou abrindo a parte da frente e observa como é que muda o apoio dos meus pés. O que é que acontece quando eu olho lá para o teto? Onde é que está mais forte o contato dos meus pés? E quando eu arqueio a minha coluna e olho para baixo? E se eu te dissesse agora, usa teus pés também para criar esse movimento com a tua bacia e com a tua coluna. E vai deixando ele cada vez mais fácil, suave. E suas costelas também estão se movendo a partir dessa experiência. Costelas se conectam com a dorsal lá atrás e se conectam com o externo aqui na frente. E vai dando uma pausa, fecha um pouquinho os olhos, sente o peso, entregue a cadeira através lá dos seus isquios. E eu trabalho sempre essa imagem de quando a gente está na posição sentada, é muito rico quando a gente traz o peso da bacia para a terra e o topo da cabeça para o céu. Então, traz essa sensação agora. E agora, devagarinho, eu vou te pedindo para você fazer novamente a Bhujangasana, postura da cobra. Agora tem informações novas, a gente acordou aí algumas relações e vamos descobrir o quanto esse despertar essas relações pode influenciar nesse movimento. E, mais uma vez, se você quiser receber o áudio dessa condução e participar do nosso desafio, tira a foto antes e a foto depois. Já tirou a foto antes, agora tira a foto depois, né, tirando você de perfil. E entra na postura e tira também aquela foto sinestésica.
Como é que está? Ergueu o tronco, cabeça, acompanha. O quanto essa informação está mais clara para mim. Se normalmente eu tenho algum incômodo na lombar quando eu faço posturas de extensão, como é que ela está agora? Se está um pouco mais confortável, se tem menos sobrecarga na lombar. Ok, pode ir voltando. E agora eu vou pedir que você registre aqui nos comentários, como eu te falei, essa aula é gravada, mas eu vou, né, olhar esses comentários, vou dar feedback, vou ficar curiosa em saber como é que foi essa experiência para você, e fique livre agora para registrar não só a percepção do asana, mas também o que fez sentido para você de tudo isso que a gente conversou hoje, como é que você pôde perceber esses conceitos na prática quando você estava nessa condução, né, executando essa condução que eu estava fazendo com você, quando você executou o asana. Então, conta para a gente como é que essas informações, essas referências, esses elementos dessa prática yoga foram absorvidos por você, porque eu não tenho dúvida, quando a gente utiliza o aprendizado do corpo em movimento, né, é a via mais potente que a gente tem para aprender, tá bom? Então, super agradeço e nos encontramos amanhã às 20h10, eu estou esperando vocês e estou esperando as fotos e os depoimentos, tá bom? Um beijo grande. Namaskar.